Inquérito do Fim do Mundo. O apagar das luzes do direito brasileiro. Organização Cláudia Piovesan. Esta é uma análise literária. Não reproduz as opiniões e pontos de vista dos autores, e nem exclui a necessidade da leitura da obra no seu todo. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos da atualidade. A organizadora desta obra é mestre em Direito e promotora de Justiça de Londrina, no Paraná. É voz conhecida nos meios jurídicos e debates em todo o país, devido sua lucidez e enorme sapiência, tanto do campo jurídico quanto filosófico e político. É uma mulher esclarecida, digna, inteligente e defensora do bem, da verdade e da justiça. Esta obra é um compilado de artigos de juristas e especialistas em direito, analisando e comentando especificamente os atos de ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal Brasileiro no contexto do Inquérito 4781 de 2019, ou Inquérito das Fake News, que doravante veio a ser cognominado de Inquérito do Fim do Mundo, devido ao atropelamento das leis e procedimentos jurídicos típicos, para impor uma narrativa ideológica, vingativa e persecutória. E essa é a razão de ser deste livro: fazer soar o clamor pela justiça e denunciar as consequências sociais e morais quando a república ou a democracia de um país deixa de seguir os valores da sua Carta Magna, como, infelizmente, o Brasil está a fazer, justamente pelas mãos daqueles que juraram serem os guardiões da lei, da ordem jurídica e da correta aplicação do direito e da justiça. E logo no prefácio, duas sentenças filosóficas conclamam a uma reflexão profunda do tema. A primeira, dita pelo próprio prefaciador, o escritor e jornalista Paulo Breguet. O crime sem castigo leva ao castigo sem crime. A sociedade que não pune os seus criminosos vai criminalizar os seus inocentes. E a segunda, dita por nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus 5:6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E com isso em mente, ele corrobora que diversas vezes na história as instituições judiciais se transformaram em meio para a punição de inocentes. Assim foram perseguidos os profetas do Antigo Testamento. Assim também morreu Sócrates. Assim condenaram e crucificaram Jesus Cristo. Breguet lembra ainda que em todo o regime comunista, de Lenin a Stalin, na União Soviética sempre houve uma aparência de justiça. Supostos infratores ou inimigos do Estado eram levados a julgamento. Os processos de Moscou em 1922, o processo de Petrogrado também em 1922, o julgamento do Centro Antissoviético Unido em 1936, do Centro Paralelo em 1937 e etc. E como ocorre agora no Brasil, a mesma ideologia totalitária também impera. E como naquela época o mesmo procurador-geral Andrei Vitikinsky exercia, em nome da justiça, os papéis de acusador, juiz, investigador, vítima. E assim, também no Brasil atual, figuras da alta corte assumem as funções de vítima e acusador, de advogado de acusação e de carrasco, executor, tudo ao mesmo tempo. E se Vitinsky alegava defender o regime stalinista, os magistrados de agora proclamam estar defendendo a democracia. Mas tudo não passa do mesmo teatro. É a reprise do mesmo filme de terror. E nesse enredo, o inquérito, que instaurado em março de 2019 sob o número 4781, arrasta-se indefinidamente pelo judiciário. Possui já cerca de 6.000 páginas e mais de 70 anexos. E repetindo o propósito dos processos de Moscou no stalinismo, sua única intenção é culpar e condenar opositores ao regime totalitário instalado, ou que se pretende instalar. E é por isso que o analista político Flávio Morgenstern abre o primeiro capítulo dizendo que o combate às fake news é mais perigoso do que a mais perigosa das fake news. E para entender o contexto em que se aplica o termo fake news, esse autor discorre algumas páginas explicando sua origem e ascensão. E posteriormente, o sequestro do vocábulo pela mídia mainstream para
demonizar Donald Trump e repudiar ele todas as calúnias possíveis. A mídia, explica Morgenstern, precisava de uma desculpa perfeita para justificar a derrota nas urnas da sua candidata Hillary Clinton, tanto como também tentava tirar de si o vergonhoso fardo de terem errado todas as previsões eleitorais que fizeram, principalmente as que davam como certo a vitória esmagadora da candidata. Então, o jogo era alegar que Trump só venceu porque tinha espalhado milhares de fake news e manipulado com isso a opinião pública. O mesmo argumento falso usado no Brasil pela imprensa do mal, afirmando que um gabinete do ódio digital tinha se articulado via internet para espalhar informações caluniosas contra o adversário político de Bolsonaro e por isso ele teria vencido as eleições de 2019. Mas, como era de se esperar, a alcunha de fake news foi pincelada para aplicar-se apenas a notícias, artigos e políticos da direita. Seja aqui ou nos Estados Unidos, quem é da esquerda tem salvo-conduto para inventar criativamente a mentira que quiser, pois seus escudeiros jornalistas vão sempre prospectar que aquilo é verdade e qualquer oposição àquela verdade é produto de uma fake news da direita, trumpista ou bolsonarista ou golpista, ou sei lá mais o que. Assim então se define. Fake news é uma palavra de efeito narrativo, contendo um nível absurdo de irracionalidade e má-fé. Em seguida, a juíza Ludmila Grilo, compulsoriamente aposentada pela suprema tirania da juristocracia brasileira, expressa algo que, de 2020 para cá, mostrou-se uma realidade inegável, que a liberdade dos brasileiros está sendo suprimida. E nunca foi tão grande o temor da população em exercer suas liberdades no que diz respeito à liberdade de expressão. Ela assevera ainda que cidadãos comuns sofrem baixas, buscas, apreensões às 6 da manhã pela Polícia Federal porque publicaram uma piada, um meme ou uma crítica à Suprema Corte do país. E mais do que uma constatação, ela própria é vítima dessa suprema ditadura. Ela teve decretada sua aposentadoria antecipada e ameaçada de morte, tendo de exilar-se nos Estados Unidos e depois seu salário e contas bancárias bloqueadas. E tudo depois que fez críticas aos supremos ministros do Judiciário de Brasília. E nesse mesmo lastro, no mês de fevereiro de 2024, o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, alvo também da ditadura judicial, foi proibido de fazer críticas à Suprema Corte na ocasião da manifestação de 25 de fevereiro de 2024, convocada por ele aos paulistas na Avenida Paulista, em São Paulo. Por decreto do STF, o ex-presidente não poderia exercer sua liberdade de expressão, o seu papel de cidadão, e se queixar dos deuses de toga lá de Brasília. A livre expressão, a liberdade de fala ou a invocação do princípio constitucional de livre manifestação do pensamento, no artigo 5º e no parágrafo 4 da nossa Constituição, foi abolida por um ser humano de toga preta, que simplesmente decidiu que ele é quem manda no Brasil. Algo desse nível. E enquanto a lei máxima do país diz que todo cidadão tem o direito de manifestar aquilo que pensa, os juízes da Suprema Corte em Brasília dizem que, se criticá-los, será preso. Essa, sem dúvida, é a expressão máxima do autoritarismo jurídico e do estado de exceção que nosso país se tornou desde que o inquérito das fake news, chamado de fim do mundo, por um dos próprios integrantes do judiciário à época, foi então instalado. E de lá para cá não há mais segurança para o jornalismo, para a divulgação de ideias na internet e nem para a simples expressão de uma opinião. Mas é claro que esse risco acontece para as mídias, jornais ou indivíduos da direita ou conservadores, porque para esquerdinha progressista há livre curso para dizer o que quiser. E nesse ponto chega a ser tão escancarado a sem vergonhice que as próprias agências de notícias que espalharam a exaustão fake news por toda a internet são as que mais tarde se apresentaram como checadores da verdade e passaram a apontar fake news nos discursos e publicações que a direita produzia, como a Agência 247, o Diário do Centro do Mundo e outros por aí. Foi essa agência da
verdade orwelliana, digamos assim, quem espalhou que o FBI atuava na Lava Jato e também que a Rede Globo tinha mandado o TSE deixar Lula de fora da eleição, ou ainda que o golpe contra Dilma havia ampliado a violência contra a mulher em todo o país. Tudo fake news. E com o consórcio entre o poder judiciário e o poder midiático, a caça às bruxas contra os conservadores e pessoas da direita ganhou proporções assustadoras, ao ponto que a própria terminologia fake news ganhou interpretações ainda mais abrangentes para justificar punições cada vez também mais severas e alcançar o máximo de opositores possíveis. E passou-se a dizer na grande mídia e nas falas oficiais dos magistrados que as fake news da direita atentavam contra a democracia, que era um crime de ódio, que era um plano para derrubar as instituições democráticas do Brasil. De repente, divulgar fake news ou notícias falsas na internet passou a ser um atentado contra o Estado Democrático de Direito. E como a narrativa deu certo, foi aberta uma CPMI no Congresso para investigar as tais milícias digitais bolsonaristas que disseminavam o ódio através das fake news. Porque, por alguma razão misteriosa, o maior problema do Brasil deixou de ser a pobreza, a fome, a falta de saneamento básico ou a enorme violência, assaltos, assassinatos, nada disso. De repente, não eram mais as facções criminosas ou o tráfico de drogas que aterrorizavam o país, mas simplesmente as fake news. Esse era o maior perigo que existia. Contar algo que o STF ou algum político de esquerda não goste virou o pior crime que se pode cometer no território brasileiro. Depois disso, agora a juíza aposentada por arbítrio da juristocracia que afasta os bons juízes dos seus cargos e premia os maus, enfatiza que nunca antes se teve notícia de que uma população tivesse tanto temor de exercer suas liberdades, especialmente a liberdade de expressão. Uma piada, um meme, uma opinião na rede social, qualquer coisa dessas pode provocar uma visitinha às 6 horas da manhã pela Polícia Federal sob a alegação de que aquele indivíduo é suspeito de integrar uma milícia digital com o intuito de destruir a democracia do país. Ai, ai. A Suprema Corte do Brasil, também escreve ela, arrogou para si a tutela da infalibilidade judicial, que de tão sacrossanta e ungida não pode ser sequer questionada, ou caso contrário, essa pessoa que ousou cometer tal heresia e sacrilégio é registrada no inquérito sem fim do mundo e submetida à busca e apreensão e acusada de entregar o tal gabinete de ódio digital. E um exemplo nítido, claro e inequívoco disso, se você me permite dizer, pode ser visto no pós-25 de fevereiro de 2024. Nessa data, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha convocado uma manifestação dos brasileiros na Avenida Paulista, em São Paulo. E o pastor evangélico, Silas Malafaia, fez então, em cima do palanque, um discurso contundente, narrando uma linha do tempo das ações autoritárias do STF desde 2019 até o presente momento. E denunciando o duplo padrão do mesmo tribunal e ministros quando se tratou, anos antes, de pessoas ligadas à esquerda na política ou no jornalismo. Mas por causa disso, no dia seguinte ao evento, a mídia anunciou sorridente que fontes do judiciário em Brasília estariam tentando um argumento jurídico para incluir o pastor Malafaia nas investigações de alguns desses inquéritos infinitos e sem lastro jurídico, das fake news, da milícia digital, dos atos de 8 de janeiro ou qualquer um desses. Tudo uma grande armação, uma farsa para censurar e perseguir opositores, a exemplo do que ocorre na China, na Rússia, em Cuba, na Coreia do Norte ou na Venezuela. Não se pode mais cogitar, escrever textos, livros, manifestações e redes sociais, dar aulas ou exprimir qualquer comentário em descontentamento à atuação da Suprema Corte, é o que constata a juíza, sem que isso signifique imediatamente em risco a sua liberdade ou a intimidação. E dentre a parcela de juízes das mais variadas instâncias que veem esse descalabro e silenciam perante esse mal,
Ludmila Grillo alude que a razão está dentre uma destas. Uns são beneficiados em seus projetos de poder pessoais, recebem cargos, vantagens de vários tipos para se calar e até dar uma ajudinha nos esquemas autoritários dos magistrados de Brasília. Outra parte silencia esperando serem recompensados no futuro por sua postura servil. E já outros, talvez a grande maioria, segundo ela, se cala por causa do medo de também serem perseguidos e punidos. E assim se faz. De guardião da Constituição Nacional, a alta magistratura do Brasil não se envergonha de abandonar sua função de analisar a constitucionalidade das resoluções parlamentares e dos entes do governo, e passam a se portar como capataz da própria lei, atuando ao mesmo tempo como vítima, acusador, juiz e executor das causas que ele mesmo decide tratar. Assim é posto que o inquérito 4781, que apura as fake news da direita, é arbitrário do início ao fim, principalmente porque viola o sistema acusatório ao concentrar todas as funções processuais em uma única pessoa, a entidade careca que se sente o Deus Supremo do universo jurídico. A própria alegada vítima das fake news, ressalva também a autora, é ao mesmo tempo o investigador, o juiz, o acusador, o executor da sentença, podendo determinar busca, prisões e apreensões contra aqueles de que a vítima se diz ter sofrido injúrias ou agravos. Mas para não ser extensa na análise, Ludmila Lins relata as principais arbitrariedades cometidas nesse inquérito pelo próprio tribunal que irá julgar o caso. 1. Violação do sistema acusatório. 2. Direito dos advogados terem acesso aos autos para a defesa dos seus clientes. 3. Violação da titularidade do Ministério Público para a condução da investigação ou arquivamento dos autos. Número 4. Intimidação e prática de perseguição. Número 5. Quebra do próprio regimento interno do STF, que proíbe a Corte proceder a inquéritos e investigações, resguardado, claro, pelos artigos 43 e 45, no caso de o suposto crime tiver ocorrido no interior das suas dependências, e mais ainda diversas contravenções que podem ser apontadas por esse inquérito. A contravenção, a norma do direito que proíbe a seleção específica de um juiz para atuar em um processo, e no caso o ministro Dias Toffoli, que presidia então o STF, encaminhou os autos do processo diretamente para o ministro Moraes, sem a observância desse princípio, que se chama princípio do juiz natural. E outros absurdos no inquérito 471 também. 4781, aliás. Deixou-se de atender o processo legal de prerrogativa de foro, isso é o artigo 102 da nossa Constituição, que estabelece que as autoridades que têm foro especial de julgamento no STF são o presidente da República e o seu vice, os membros do Congresso, procurador-geral e outros. Mas o que o inquérito do fim do mundo fez foi dar ao Supremo a chancela de julgar qualquer pessoa comum, em qualquer lugar do país, por qualquer motivo que o STF decida. Ai, ai. E sabiamente a juíza Lins Grillo destaca que o inquérito 4781 sob a condução do Supremo Juiz Careca é a reprodução na vida real da ficção contada no livro O Processo, de Franz Kafka, onde Joseph K. é processado e detido, mas não tem a mínima ideia do porquê ou por quem. O senhor não pode ir embora, pois saiba que está detido, disse a ele a autoridade. Mas por quê? Perguntou ele. Joseph: não estamos autorizados a dizer. Vá para o seu quarto e espere. O procedimento jurídico acaba de ser aberto e o senhor ficará sabendo na hora adequada. Foi o que disse por final o homem da lei a Joseph K. Exatamente como está ocorrendo na justiça brasileira. O indivíduo é detido, sofre busca e apreensão, ou até preso provisoriamente, e nem ele ou seus advogados têm acesso aos autos do processo pelo que ele, o cliente, está sendo investigado ou acusado. É literalmente assim. Esteja detido, vá para a cela e espere. Quando a Suprema Corte decidir, você será informado de qual procedimento jurídico está sendo acusado e poderá se defender. E no texto do procurador Cleves Tavares Neto, ele comenta que a verdade é um termo em desuso. Na nossa atual sociedade, ela virou uma questão de gosto, diz ele. Cada um busca convencer os demais de sua verdade particular e ganhar adeptos. Como se não houvesse uma verdade primordial. Mas muitas verdades de cada um têm direito à sua própria. Assim se dá com o inquérito 4781, o das fake news.
um apocalipse jurídico. É o estabelecimento da verdade pessoal do STF, em que o próprio objeto de investigação, as fake news, não está tipificado como crime do ordenamento jurídico. Logo, sequer poderia ser objeto de escrutínio jurídico. Mas o que está em jogo não é a verdade objetiva, mas a verdade particular que cada um pode ter, mesmo que contraria a verdade final dos fatos. Os fatos, se objetivamente analisados, mostram que nem sequer houve informações ou notícias fraudulentas por parte dos investigados. O que publicaram ou opinaram a respeito se tratava de verdade anterior ou posteriormente confirmadas em outros veículos de mídia. A reportagem da revista Cruzoé, por exemplo, que levou à iniciativa da Corte Iluminada de censurá-la, que se referia ao ministro Toffoli na situação de amigo do amigo de meu pai, citado por Marcelo Odebrecht em uma das delações dele, foi confirmada como verídica. O inquérito apocalíptico do fim do mundo é, portanto, a imposição da verdade paralela no conto de fadas da justiça brasileira. É a chamada pós-verdade em ação. Repete-se a exaustão que as pessoas investigadas fazem parte de uma rede criminosa de disseminação de notícias falsas. E pronto. Essa é a nova verdade que ninguém pode duvidar e nem exigir provas. Daí, vem uma jornalista e chamam um outro de quem ele não gosta de blogueiro, ou blogueiro bolsonarista, melhor ainda. E a mídia mainstream assume aquilo como fato, que ele é um divulgador de falsas notícias, sem se preocupar em mostrar quais notícias ele divulgou que eram inverídicas. É apenas um cacuete mental, como dizia Olavo de Carvalho, que toda a imprensa busca seguir, sem que aquilo que estejam dizendo tenha lastro na verdade. O inquérito das fake news, escreve então o autor, é um barbarismo jurídico que ignora todas as regras do devido processo legal, para impor, apenas para isso, para impor a vontade dos autores do processo. E bem faz Kleber Tavares quando compara o STF ao grande irmão do livro 1984 de George Orwell. Pois assim como na ficção, ninguém atualmente está livre do radar e dos olhos observadores da Suprema Corte, que exerce seu arbitrário poder à revelia do texto constitucional e pune, vigia, controla quem e o que ele quiser. E como organismo vivo, o processo criado pelo monstro jurídico do STF vai aumentando o tamanho, conforme vai se alimentando de mais indivíduos que ousaram criticar a Corte Suprema Orwelliana, fato que foi repercutido pela Procuradoria-Geral da República em 2020, quando manifestou críticas oficiais apontando que a referida criatura chamada Inquérito 4781, ou do fim do mundo, já continha àquela altura, em 2020, mais de 6.000 páginas e mais de 74 apensos ou anexos, e com o agravante de incluir fatos e pessoas distintas e bem distantes da matéria anunciada nos autos como objeto de inquérito, no caso as fake news. E tal é assim que há investigados que foram incluídos no inquérito apenas porque listavam o nome num grupo de WhatsApp com o investigado principal, ainda que não tivesse essa pessoa dito ou compartilhado ou produzido quaisquer fake news. O que demonstra que esse inquérito não passa de um monstro devorador de opositores políticos ou ideológicos do STF. Mas muito mais está esclarecido e documentado nessa obra, e que merece ser lido e conhecido do público brasileiro. Todavia, enunciá-las aqui estenderia essa análise por horas a fio e a tornaria cansativo demais. O que aqui comento é meramente um vislumbre dos descalabros do nosso judiciário e o caminho que ele vai seguindo, que é a da construção de uma ditadura judicial. Mas, para conhecer isso, eu recomendo o estudo dessa obra por completo. Os textos do professor e procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, por exemplo, que dirime acerca do que é e como funciona um inquérito no rigor do termo, e que vai desmascarar como o inquérito das fake news é uma tremenda fake news jurídica, sem base e sem nexo legal. Também o artigo do doutor em Direito Rogério Greco, que também aprofunda o debate sobre inquéritos e prova a ilegalidade desse obtuso inquérito 4781. Assim como a contribuição do promotor de justiça e mestre em direito Marcelo Salomão, que expõe a guerra da Suprema Corte contra a Procuradoria-Geral só para manter vivo o monstro jurídico do inquérito do fim do mundo.
E também devo citar o brilhante autor e especialista de direito Marcelo Tilla, de quem eu sou admirador por seus 2 livros formidáveis sobre ativismo judicial. E no seu artigo nesta obra ele mostra a face oculta por trás desse inquérito, que é justamente a do ativismo jurídico e do assassinato também jurídico da legalidade constitucional e da aplicação do direito no Brasil. Trata-se de um vale-tudo jurídico, onde a máxima corte do país faz o que quer e o que acha conveniente, mas contudo visando um esquema maior de controle e de subversão social global, no qual eles, os juízes e ministros, alinham o Brasil e fazem do nosso território terra sem lei da nova ordem mundial. E são dele as palavras finais que desvelam a dimensão do absurdo todo. Ele diz: o inquérito das fake news veio como o coroamento de um projeto, suprimir as liberdades individuais, em especial a de expressão, e impor a supremacia do poder judiciário sobre o executivo e o legislativo, com a ruptura constitucional do sistema de 3 poderes. O que antecede, dizendo eu, a supressão do regime democrático. E assim está escrito: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava cidadão algum. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, do 1 ao 8. E assim encerra a análise da obra Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro, organizado por Cláudia Piovesan.